Muito bem. Opa, deu um retorno aí? Isso, melhorou? Tá dando microfonia. Isso. Muito bem. Boa noite, Wilton. Boa noite, Cadu. Tudo bem com vocês? Boa noite, Debré Bucá. Esse é excelente. Segunda-feira, no finalzinho da tarde, com uma chuva bacana, não foi? Muito boa noite a todos vocês. Sim, bastante. Bonitinha. Bom que deu uma refrescada um pouco, né? Refrescada, tava o aqui. trânsito ficou delicioso. Rapaz, daquele jeito em Goiânia. Aqui não pode cair uma gota aqui que trava tudo, para tudo, né? Boa noite, Wilton. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo e você? Wilton, amanhã que dia que é? Amanhã é o dia mais importante do ano de 2025. Sabe que Debré. dia que é? Aniversário do Wilton. Não, isso amanhã aí. é terça-feira, o dia que é conhecido como o dia depois da segunda-feira. Sim, o aniversário do Wilton. coincidência. Né? Como ele falou que era muito Exatamente. importante, eu já deduzi. Tem essa questão aí também de ser o aniversário do Wilton, né? Fazendo quantos anos? Trintão amanhã, Debré. Quantas Você pernas? acredita? Cada perna. 30 de master, né? 30 de massa, essa foi boa, 30, gostei. 30. Gente, olha, nós estamos começando os nossos trabalhos hoje aqui pela TV Metrópole News, com o nosso programa Negócio Network, e tendo a honra de receber aqui o Cláudio. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Cláudio ótimo. Sotana. Você esqueceu do sobrenome do Cláudio nosso convidado. Sotana, Muito importante, Cláudio Sotana. Cláudio, a gente sempre gosta que os nossos convidados que vão participar aqui desse bate-papo, um pouco descontraído, mas sem deixar de lado o conteúdo desse programa, que é uma missão nossa, que é de levar o telespectador que escolhe nos assistir sempre muita informação, visão, experiência, para que ele possa, com essa visão e com essa informação, crescer e desenvolver. A gente sempre gosta que os nossos convidados se apresentem. Então, eu gosto que você olhe para essa câmera aqui, que é sua câmera, e você se apresente. Quem é o Cláudio? Beleza, obrigado. Bom, sou primeiramente filho do Celso, da Lourdes, irmão do Felipe, marido da Sayonara. Eu sou administrador, trabalhei por um bom tempo no Banco do Brasil, na área de governança corporativa, em Brasília, na diretoria, e tive minhas formações depois da faculdade de administração, toda para a área de finanças. Então, gestão de investimentos, fusões e aquisições, depois fiz economia comportamental também. Puxa o microfone assim e fala um pouquinho mais alto, pessoal. E hoje eu sou sócio da Evolua Consultoria. Então, na Evolua Consultoria, nós fazemos toda a parte tributária, societária e fusões e aquisições. E a governança corporativa ela acaba percorrendo tudo isso também. Então, hoje essa é a minha dedicação 100% aí. Temos escritórios em São Paulo, Paraná, em Brasília. De Brasília, a gente atende todo o Centro-Oeste. Muito bem. Show. Então, Cláudio, nós fazemos sempre um brinde aqui para receber os nossos convidados, dar boa sorte e brindar a entrevista senhores, dessa sucesso. noite. Saúde. E beber pouco, porque hoje é Esse segunda-feira. vinho é Hoje seco, é né? segunda-feira. Cláudio, você usou algumas palavras aí que eu acho que o empresário médio para grande, ele está acostumado, ele já sabe o significado dessas ferramentas e desses instrumentos para eles, né? Mas o pequeno médio empresário, será que ele está bastante familiarizado com ele? Será que ele está sabendo utilizar isso? Será que ele sabe gerar essas informações? E eu quero começar por aqui, né? Explicando essa diferença sua de atuação. Qual a área de clientes que você atua e o que exatamente você faz para aquele que não te conhece? Vamos começar por aí. Legal, Debré. Essa é uma ótima pergunta e concordo sim que boa parte dos empresários, os médios e os pequenos, eles muitas vezes ficam à parte disso tudo. Ou seja, por conta até de terminologias, muitas delas em inglês, inclusive, os médios e pequenos às vezes acham que essas soluções são só para mega conglomerados empresariais ou financeiros. Por exemplo, valuation. Valuation nada mais é que o valor da sua empresa. Como se fosse ali uma tabela FIPE. Igual você compra um carro e tem um valor de referência, o valuation vai trazer exatamente quanto vale a sua empresa. Ou seja, na entrada ou saída de sócios, quando você for buscar um investimento, o valuation vai dizer exatamente o valor disso, que é uma expectativa de valor, uma expectativa de retorno que o investidor tem na sua empresa. Outro termo também muito mistificado, digamos assim, é o planejamento tributário, que nada mais é do que buscar formas de licitamente, ou seja, uma elisão fiscal, usar todas as estratégias e as metodologias permitidas para você reduzir sua carga tributária. Com isso, melhorar sua competitividade, sua precificação e outras questões internas na empresa, como a organização e compliance, que é você estar em dia com o pagamento de impostos. Maravilha. Cláudio,
Você falou essa questão de valuation, explicou bem o valuation. Eu quero que você explique para nós e para os nossos telespectadores o que é o famoso equity, que tá muito na moda, o Apolinário falando muito sobre isso, o Pablo Marçal, muita gente divulgando esse conteúdo e as pessoas ficam meio perdidas. O que é o famoso equity? Boa. O equity é o somatório do valor da empresa. Ele tem um valor lá. Por exemplo, quanto vale a TV Metrópole? Vale 20 milhões. A TV Metrópole tem 4 sócios, cada um com 25% da TV Metrópole. O equity, quando a gente olha individualmente, no caso de cada investidor, de cada empresário, é o valor que aquele empresário tem naquela participação, naquela empresa, naquele grupo de negócios, naquele projeto. Ou seja, se eu tenho um valuation de 20 milhões e eu tenho 20% do negócio, o meu equity nesse negócio é de 4 milhões. Então é o valor que cada sócio, cada investidor tem naquele projeto, naquela empresa. Lembrando que não é o valor ali do dia a dia, da receita, do prolabore, da retirada de lucros. É o valor que está calculado aquele ativo, aquela empresa. Ou seja, numa entrada ou saída de sócios, ou se a gente for captar um investimento, é o valor daquele negócio de 100%. E o equity a gente divide pelas cotas de participação de cada sócio. Maravilha. Eu queria só aprofundar um pouquinho mais nesse assunto do equity, depois eu passo para o meu amigo Cadu. Essa questão, por exemplo, tá todo mundo com essa ideia agora de ele entrar numa empresa, um equity, certo? Como sócio apenas pelo conhecimento do que ele pode alavancar a empresa. Explica pra gente, tecnicamente, como que funciona isso? Além do investimento, que, por exemplo, eu vou aportar para comprar parte da empresa ou 100% da empresa, mas essa questão que você trouxe é chamada no mercado de smart money. Ou seja, e há diversas formas de fazer isso também. Tem como você aportar recursos e também, de alguma forma, valorizar, ou seja, valorar o que você vai acrescentar como investidor para aquele negócio, seja rede de contatos, novos clientes, novos fornecedores, enfim, isso também tem um valor. Além disso, tem a questão também do smart money. Tem alguns investidores que têm grande destaque em redes sociais, na mídia, grandes empresários, que também fazem a troca da chamada media for equity. Ou seja, o simples fato daquele investidor fazer parte daquela empresa, daquele negócio, atrai novos negócios, ou seja, amplia a capacidade da geração de receita daquele negócio. Muitas vezes, o investidor que é muito famoso, muitas vezes ele nem aporta recursos, ele nem compra a participação, ele simplesmente troca a imagem dele por parte do negócio. Show, Tá vendo, Wilton? Não quis investir na sua vida de blogueiro, digital influencer, podia estar pegando empresa através do seu Instagram. Exatamente. Olha só que bacana. Então, por isso que o Pablo Marçal tá muito rico, porque ele entra para as empresas fazendo exatamente isso. Com certeza. Por isso, muito interessante essa sua explicação para deixar isso bem legal para o nosso telespectador. Vai lá, meu amigo Cadu. Uma vez, inclusive, eu vou voltar lá no Valuation. Eu ouvi de um grande empresário que a empresa dele tinha vários marcos. E um dos grandes marcos da empresa dele que fez ele enxergar melhor o negócio foi quando ele fez o valuation da empresa dele. Ele fala que tem a empresa antes do valuation e a empresa depois do valuation. E, aproveitando esse assunto, eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as principais formas de se fazer um valuation e qual que é a metodologia correta para a empresa X. Se tem algo específico para tal segmento ou não. Me fale um pouco dessas duas perguntas. A forma de fazer valuation e qual que é o valuation correto para se adotar para uma empresa. Muito bom, Cadu. Os clientes que procuram a gente, que nunca fizeram valuation, é muito comum, depois de 1 ou 2 anos, eles fazerem de novo valuation. Muda, porque, né? de fato, tem o antes e o depois. Por quê? O valuation não serve somente para fazer uma transação de entrada ou saída de sócios. Ele ajuda também na estratégia, principalmente financeira, para você entender que área, que produto, que serviço da sua empresa está gerando mais ou menos valor. Com isso, o que pode ser feito? Você pode descontinuar uma linha de negócio, por exemplo, que não está dando resultado, e às vezes você mantém ali na carteira, porque isso sempre teve, enfim, mas não dá lucro. E o objetivo da empresa é o quê? Dar lucro. Então, valuation sim ajuda muito na estratégia.
Então, depois que o empresário faz pela primeira vez, ele entende o valor disso e normalmente ele faz uma atualização. E a gente até recomenda que seja feita essa atualização, porque além das questões da empresa, plano de negócios, previsão de receitas e resultado, tem as questões macroeconômicas que influenciam no valuation. Por exemplo, taxa de juro, inflação, dólar e etc. Então, sim, a cada ano, a cada 2 anos, é interessante refazer o valuation. Sobre as metodologias, Cadu, hoje, principalmente, nós usamos 3 metodologias principais. A primeira delas, e a mais usada, é o fluxo de caixa descontado. O que é isso? Com base no plano de negócio da empresa, ou seja, eu tenho uma expectativa de crescer 10%, 15%, 20% nos próximos anos, a gente faz uma atualização disso e traz a valor presente, que é justamente fazer o fluxo de caixa descontado. Então eu falo que uma empresa que vai crescer 10%, 20%, 30%, 40% nos próximos 3, 4, 5 anos, hoje ela vale X milhões. Por quê? Porque eu estou esperando uma rentabilidade desse negócio, estou esperando uma retirada de dividendos. Então eu trago a valor presente. Esse é o fluxo de caixa descontado, é o mais usado e é o que tem, o que utiliza mais particularidades daquele negócio. Ele é o mais fiel em termos de particularidades. O segundo é o múltiplo de mercado, que é, simplificando aqui, é como se fosse uma regra de 3, onde a gente pega alguns indicadores da empresa, por exemplo, margem de lucro líquido, o EBITDA, que é a margem bruta, e compara com uma empresa de mercado ou uma empresa que tem informações divulgadas. Então, por exemplo, eu vou comparar aqui os múltiplos da Master, que é uma TV, que é um podcast, etc. Eu vou comparar, por exemplo, com a Globo ou com um outro podcast muito grande. Qual que é a rentabilidade que esse comparável no mercado está tendo? É de 25% sobre o resultado. Eu aplico esses 25% sobre a receita bruta, por exemplo, da Master, e aí eu faço uma regra de 3 e eu acho o valor. A terceira metodologia, ela é menos utilizada, normalmente utilizada quando uma empresa está em liquidação. É o patrimônio líquido, ou seja, eu olho todos os ativos e passivos da empresa, lembrando que tem que estar nas demonstrações financeiras, faço ali uma depreciação desses ativos e faço uma conta com o patrimônio líquido, então eu acho ali o valor residual daquela empresa. Ele é o menos utilizado, normalmente quando a empresa está em liquidação. Então, cada metodologia é para um fim específico. O cara quer vender, é uma metodologia adotada. A pessoa, ela quer que entre um sócio, vai usar uma outra metodologia. É mais ou menos isso. Isso. Muitas vezes são feitas combinações de 2 metodologias. Por exemplo, o fluxo de caixa. Quer soma as 2 e divide por 2? Mais ou menos. Vai do interesse do investidor, vai da necessidade do empresário de captar. Então faz um mais e menos entre o fluxo de caixa descontado e um múltiplo de mercado, por exemplo. Empresas de tecnologia, startups e etc. são muito utilizado múltiplos de mercado. Uhum. Então normalmente fala aplicativos ou soluções de tecnologia para essa área. Utiliza 8 vezes o resultado ou X vezes o lucro líquido. Então já tem meio que o valuation dado ali, não precisa nem calcular. Uhum. E o valuation é, na verdade, o complemento, a soma de todos os processos da empresa juntamente com o faturamento e lucro. A empresa ter um planejamento tributário bem estruturado ajuda a aumentar o valuation dela? Com certeza, porque o planejamento tributário ele visa justamente melhorar a rentabilidade do negócio. Ou seja, se você faz um planejamento tributário bem feito e com isso você consegue reduzir suas despesas com impostos, você melhora a sua margem. Com isso, você melhora a expectativa de resultado nos próximos anos. Então, sim, fazer um planejamento tributário bem feito e personalizado tem impacto direto no valuation. Direto, tá vendo? Que bacana isso aí. Cláudio, nós estamos no Brasil e no Brasil nós somos um país do jeitinho, né? Principalmente as pequenas empresas, a qual a maior parte absoluta das empresas no Brasil se classificam como uma pequena e média empresa. Você começou a sua entrevista, esse bate-papo, falando que valuation não é só para grandes corporações, que também pequenas empresas podem e deveriam utilizar, correto? Certo. Bom, aí tem uma característica que o Leão não nos escute agora, por favor, eu vou falar bem baixinho, né? Tem algumas empresas, pouquíssimas, 1 ou 2 no Brasil só, que tem um hábito assim de não tributar todas as suas receitas, né?
Como é que fica essas empresas na hora que você vai fazer esse processo? Porque faz parte da cultura das empresas, né? É possível encaixar isso? É importante também ter isso como avaliação da empresa ou não? Com certeza, Debré. E aí entra numa parte que a gente fala, que é quando o investidor vai fazer esse aporte de recursos, que é a fase da due diligence, que é nada mais, nada menos que uma auditoria naquilo que o empresário falou que aquela empresa performa. Então, sim, muitas empresas têm o gerencial, que a gente fala, né, que é o que não passa pela contabilidade, né, só uma ou duas, como o Debré trouxe, nenhuma mais no Brasil. Então, assim, o valuation vai estar uma foto ali daquele planejamento estratégico, daquele plano de negócios. Agora, trouxe um valuation aqui de 20 milhões. Quer dizer que a empresa vai ser negociada por 20 milhões? Não. É igual a tabela FIP de um carro. Pode ser mais, pode ser menos. E aí é um jogo de forças entre o empresário que está recebendo recursos e o investidor. Nenhum investidor vai chegar, olhar um valuation de 20 milhões, fazer o PIX e assinar o contrato e beleza. Pouquíssimas vezes a gente viu isso acontecer, a não ser... É um namoro, né? Com startups, enfim, lá no Vale do Silício, isso deve acontecer. Mas na vida real não é isso que acontece. Depois que você começa a negociar a sua empresa, aí sim o empresário vai falar, bom, Debré, você me falou que sua empresa fatura X e tem tanto de lucro, agora eu quero ver as informações. E aí, se tem impostos, né, que não estão sendo recolhidos, é muito comum que o investidor vai depreciar esse valor. Por quê? Dificilmente ele vai colocar esse investimento num negócio que não está em conformidade. Então, deixar impostos, né, irregulares por fora, você pode tocar o seu dia a dia, mas no momento de buscar um recurso com investidor, com fundo de investimentos, né, grandes fundos estão fazendo movimentos agora, inclusive buscando empresas de menor porte, com certeza vai reduzir o valuation. Muito bem. Debré, você me permite um detalhe aqui? Eu quero falar o tanto que isso é importante, telespectador. Observe, no livro do Flávio Augusto, que ele conta toda a trajetória dele, de como que ele vendeu ao WhatsApp para o grupo do Carlos Wizard, tem uma passagem lá, eu me lembrei disso, muito interessante. O Carlos Wizard, um grande empresário brasileiro, chegou nele, no Flávio Augusto, e falou, Flávio Augusto, eu vou pagar agora para você no Pix 200 milhões de reais na sua empresa. E ele falou, meu Deus, que maravilha, eu nunca imaginei ter tanto dinheiro, que coisa linda, que maravilhoso. Ele falou, calma, baixou a euforia. Se ele está me oferecendo 200 milhões, Debré, ela deve valer um pouquinho mais. Eu vou fazer um valuation. Contratou uma empresa de consultoria igual a do Cláudio e fez um valuation maravilhoso. E aí, 15 dias depois de terminado o valuation, a empresa dele valia 860 milhões de reais. Olha só que diferença. Ele ia entregar um produto que era dele por 200 milhões de reais, né? E estava super satisfeito. Estava super satisfeito. Então, telespectador, olha o quanto é importante o trabalho de empresas como a do Cláudio. Então, isso está no livro. E é excepcional essa história, me lembrei. E depois ele apertou um pouquinho e vendeu por 1 bi. Ou seja, ele ia perder, Debré, deixar de ganhar, né? Ele ia deixar de ganhar 800 milhões de reais porque ele não tinha um valuation. É uma graninha boa, né? Exatamente. 800 milhões de reais dá para tomar uns vinhos interessantes nesse mundo. Cláudio, acho que aqui acabou mostrando um pouco dessa realidade nossa do Brasil e essas informações que muitas das vezes o próprio empresário desconhece, que é o valor do seu próprio negócio. De uma forma simplória, eu poderia dizer o seguinte, pegando um pouco da carona do Cadu ali. Você faz um levantamento de todas as receitas tributáveis, ignora as não tributáveis, você acha o valor líquido, apurado, você pega o valor do patrimônio que está na empresa, correto? Isso. Bom, e você faz uma estimativa também do que essa empresa poderá receber durante quantos meses, você poder contabilizar isso nessa conta de padeiro que nós estamos inventando aqui. Essa projeção, Debré, normalmente a gente faz por 5 anos. 5 anos. Porque assim, na verdade tem um período, quando a gente avalia o negócio, a gente fala que tem um período da perpetuidade. O que é a perpetuidade? É um período onde a gente não consegue estimar quanto que a empresa vai crescer,
quanto que o mercado vai estar girando, qual que vai ser o IPCA, quanto vai ser a taxa de juros. Essa conta é uma conta que fica muito subjetiva. Então, a gente, num processo de negociação de investidores, de investimento, normalmente o investidor ele quer um período explícito. O que é o período explícito? É um horizonte de tempo onde a gente consegue estimar. Então, esse plano de negócio da empresa, ou seja, 2025, quanto que eu vou fechar? 2026, 27, 28, 29. Então, eu olho normalmente 5 anos, que é um período aí aceitável pelo mercado, onde eu consigo estimar quanto que a empresa vai crescer e quanto que o mercado vai estar trabalhando nessas taxas, nesses índices macroeconômicos. Mas isso diria que quem for comprar uma empresa nossa aqui, ele vai pagar o que essa empresa poderá gerar nos próximos 5 anos. Então, o valor aportado na compra de uma empresa seria aproximadamente 5 anos para ele retomar o valor investido. Isso, mais ou menos isso. Só que aí é descontado, né? Ou seja, quando eu falo exatamente fluxo de caixa descontado, então, por exemplo, se eu vou dar um lucro líquido de 10 milhões por ano, vamos facilitar. Tá. Daqui, nos próximos 5 anos eu vou ter 10 milhões por ano. Então, 50 milhões em 5 anos. Líquido. Isso. Só que eu vou ter que esperar 5 anos para ter esses 50 milhões. Então, esses 50 milhões hoje, por exemplo, ele valeria 32, por exemplo. Então, esse é o valuation, ou seja, o investidor vai pagar 32 hoje, porque ele vai esperar 5 anos para receber 50, que são os 10 por ano. Muito bem. Então, esse que é o desconto, né? O bom. fluxo de caixa descontado. A conta de padeiro. Você já viu fazer uma conta de padeiro? Exatamente. A conta de Aí, padeiro. já aprendeu, né, para auxiliar aquele amigo nosso que está vendendo aquela empresa. Exatamente. Temos que tomar um café com ele. Cláudio, produção, coloca o Instagram do Cláudio aí, pra gente conhecer as pessoas que queiram te buscar, queiram ter maiores informações. Tá o seu Instagram aí. Que você acha que é relevante a gente destacar no seu Instagram? E você acha que é importante pra gente fechar esse primeiro bloco do programa? Inclusive, essa semana... Essa pergunta é maravilhosa, né? Quanto vale a sua empresa? Esse do meio da segunda coluna aí, ó. Esse aí a gente atualizou essa semana. Ah. Então, a gente fala justamente um pouquinho do que a gente começou falando aqui no começo, que fazer o valuation, normalmente o pessoal nos procura quando vai receber um investimento, fazer uma ampliação e etc. Mas o valuation ele ajuda muito na definição das melhores estratégias para a tomada de decisão, porque a gente consegue identificar qual área da empresa está gerando mais recurso, quais são os gaps ali que você, de repente, está perdendo dinheiro, porque quando a gente faz o valuation, a gente analisa a situação tributária e a questão societária também, que é um meio de você proteger o seu negócio. Ou seja, você está trabalhando, está pensando em crescer, está fazendo plano de negócios, mas como proteger esse negócio também, que aí é a questão societária, acordo de sócios, etc. Então, eu diria que esse post aqui, ele reflete bem o que a gente está falando hoje aqui. Cláudio, você nesse momento que nós estamos vendo, vamos falar nesse momento econômico que o país está passando, você percebeu um crescimento de ofertas de empresas para serem avaliadas ou uma diminuição? Como é que você está fazendo a análise desse panorama econômico que o Brasil está passando agora? Abril de 2025. Cada setor tem se comportado de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, no agro, a gente tem visto muitas recuperações judiciais. E há um momento onde, normalmente, as grandes empresas, os grandes conglomerados ou os fundos aproveitam também para fazer aquisições com valores mais baixos. Ou seja, uma empresa que está em dificuldade, normalmente ela é negociada por um valor abaixo do que ela vale. Então, cada setor tem uma particularidade, DB. Eu tenho visto algumas movimentações interessantes no setor de saúde, que está se consolidando bastante, né? Os hospitais estão verticalizando, os grandes grupos de saúde estão se verticalizando. Então, cada setor tem se comportado de uma maneira diferente, com o aumento da taxa de juros, com a expectativa de inadimplência, com a variação do dólar. Cada setor é impactado de uma forma diferente. Fala, Wilton. Voltando nesse assunto, eu quero que você dê um panorama para a gente. A gente vê o tempo todo, o agro sustenta o Brasil, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E por que desse grande problema das empresas do agro, a gente batendo recorde um atrás do outro de exportações, recorde ano após ano de produtividade, e por que essas empresas entraram em recuperação judicial? Alguns casos que eu acompanhei, Wilton, foi exatamente pela, digamos assim, pela alavancagem financeira e pela grande disponibilidade de capital.
Ou seja, algumas empresas Pegaram dinheiro emprestado e não deu conta de pagar isso? Acabaram se desvirtuando da sua atividade principal. Né? Ou seja, quando você tem uma disponibilidade de capital muito grande por conta da atratividade do setor, tem que decidir muito bem como usar isso. Então, algumas empresas, né, colocaram os pés pelas mãos aí e acabaram se endividando demais. E aí, algumas questões, né, como, enfim, desde a pandemia, que a gente teve uma série de questões de fornecimento, de insumos, elas vieram dando algumas pedaladas aí, e eu acho que o resultado a gente está vendo agora. Foi mais ou menos assim, era para pegar o dinheiro para comprar fertilizante e comprou caminhonete para amante? Mais Isso ou não menos existe isso? não, para, isso não existe não. Claro. Quero te agradecer por ter vindo ao programa Negócio Network. Que isso, papo bacana, já acabou? Eu acho que aqui trouxemos informações extremamente importantes e precisas para todos os empresários. Eu acho que é isso que é o bacana. A nossa missão é levar informação para eles, para que eles possam pensar, refletir, ponderar e decidir, então, de que forma agir com os negócios. Nós estamos vivendo um momento de desafio no Brasil. Você falou do agro, mas nós temos outros segmentos também que têm passado por dificuldades, né? Uma taxa Selic absurdamente alta, falta de investimento, insegurança jurídica que já faz parte da história do Brasil, que se soma com a alavancagem que o Trump está tentando fazer nos Estados Unidos, que balançou o mundo inteiro e, claro, os países ditos não desenvolvidos têm sofrido consequências com isso. Né? Então, gera essa insegurança, né? Insegurança, todo mundo corre para o seguro, que vou lá guardar o meu dólar, em quem produziu ele, guardo lá dentro e dá uma gelada. Mas isso é importante para que o empresário possa, então, pensar e refletir. Meu agradecimento, venha outras vezes a Goiânia, sempre que vier, venha ao programa Negócio Network, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, importante a gente levar essas informações. Wilton, obrigado, Cadu, e o nossa segunda convidada, quem que é? Vamos falar de algo totalmente diferente. Agora vamos falar do mercado da beleza científica com a doutora Ana Carolina Rocha. Ah, muito bem. O Cadu deve ter feito esse tratamento com ela. Por isso, obrigado. Foi elogio? Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Não sai Só que não. Valeu, pessoal. Você sabe o que faz a Master? Negócios e representações. Nós transformamos conexões em oportunidades e ideias em resultados. Por meio do programa Negócio and Networking, em parceria com a TV Metrópole Business, divulgamos e fortalecemos nossos parceiros nas redes sociais e na televisão. São 24 empresas conectadas, cada uma no seu segmento, criando conteúdo estratégico e propagandas para alavancar negócios. Além disso, organizamos eventos empresariais exclusivos e promovemos reuniões estratégicas com empresas e instituições, tudo pensado para fomentar parcerias e novos negócios. A Master é o elo que conecta pessoas, empresas e resultados. Seja parceiro e fortaleça seus negócios com quem entende de estratégia e inovação. Junte-se à Master e impulsione seus resultados. Entre em contato agora. Somos guiados pelo compromisso com cuidado. Já são 47 anos encurtando distâncias para levar saúde onde você está. Com clínicas, hospitais e laboratórios que fazem a diferença no seu dia a dia. Aô, saúde, hein? E para comemorar esse aniversário, a gente vai ainda mais longe. Até 10 de março você faz o seu plano Unimed Goiânia e concorre a um Song Plus 0 km, já com seguro automóvel. Aproveita que essa festa é sua. Unimed Goiânia, 47 anos. Presente mesmo é cuidar de você. Você sabe o que faz a Master? Negócios e representações. Nós transformamos conexões em oportunidades.